Salve, salve, galerinha! Continuando então o nosso preparatório de CPA 20, módulo 3, hora de falar sobre inflação. O que é a inflação? Inflação nada mais é do que a perda do valor do dinheiro. E aí vamos pegar a nossa canetinha aqui, perda do valor do dinheiro. E aí nós temos alguns exemplos também, assim como nós falamos lá no PIB, a gente falou sobre o pãozinho, aqui também. Eu sou de uma época em que, lá no início dos anos 2000, por exemplo, um pãozinho, né, o pão francês, o cacetinho, como é chamado no Rio Grande, o pão de trigo, como é chamado em alguns outros lugares, ele era vendido aí por 5, 10 centavos lá no início dos anos 2000, cada pãozinho. Hoje você compra aí meia dúzia de pãezinhos no mercado, pagando aí 3, 4 reais, e o pãozinho ele basicamente é o mesmo, ele tem o mesmo formato, praticamente o mesmo peso que tinha lá naquela época. A diferença é a perda do valor do dinheiro. Isso chama-se inflação. Outro exemplo aqui, o Kinder Ovo. Eu vivi uma época, uma fase em que um Kinder Ovo aí custava menos de R$ 1. Hoje em dia, um Kinder Ovo aí custa 7, 8 reais aí a média, e o chocolate continua o mesmo tamanho, ele tem um brinquedinho lá dentro, né? E fora isso, mais nada. Por que essa diferença de valores de preço? O dinheiro é o mesmo, o chocolate é o mesmo, mas o dinheiro perdeu valor, o real perdeu valor, e isso aí é chamado de inflação. Isso acontece no mundo inteiro, é a perda do valor do dinheiro. No Brasil nós temos aí duas formas de você medir a inflação. Uma delas é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é importante você lembrar desses nomes e dessas siglas, e o IGPM, Índice Geral de Preços Médio. Basicamente, são as duas formas que nós temos de medir a inflação aqui no país, e uma delas, né, o IPCA, é medido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enquanto o IGPM é medido pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Um deles, o IPCA, mede a inflação do varejo, enquanto o IGPM mede a inflação do atacado. Normalmente, então, o IPCA vai ter um impacto maior no bolso das famílias, enquanto o IGPM vai ter um impacto um pouco maior nas empresas como um todo. Continuando aqui, o IPCA, ele é a meta da inflação. O governo ele tem uma meta, lembrando que existe o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, aquele órgão máximo que você aprendeu lá no módulo 1, né? Que ele manda em todas as coisas, ele tem dois braços. Um desses braços aí é o Banco Central, que tem que cumprir as ordens dele. E ele dá uma ordem, uma meta de inflação que tem que ser cumprida pelo Banco Central. Que meta é essa e como é que ela é calculada? A meta é o IPCA. O utilizado, a inflação oficial do país, é o IPCA. E o IGPM também é mensal, é uma outra estatística, um outro indicador, mas não é utilizado como inflação oficial do país, principalmente porque eu já falei anteriormente, o IPCA ele é medido aí muito mais olhando para o varejo. A gente já entra em mais detalhes como esse, né? Como eu falei ali, então ele é a meta, né? Meta da inflação que o Conselho Monetário Nacional pede que o Banco Central utilize. Quem ajuda o Banco Central a cumprir isso é o Copom. De que forma? Né? Através aí da taxa Selic, que nós vamos falar mais para frente. O Copom aí nas suas reuniões decide se aumenta, reduz ou mantém a taxa Selic, com o objetivo de conter também a inflação. Qual inflação? IPCA. Professor, e o que mais que cai na prova, além de toda essa sopa de letrinhas e tudo isso que eu preciso saber? Obviamente, você também precisa saber aí para sua prova como cada uma dessas taxas de inflação, desses indicadores, é calculado, e nós já separamos aqui. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é medido sempre pelo IBGE. Isso é muito comum cair na sua prova, e aí lá vão algumas dicas. IPCA tem 4 letrinhas, IBGE também tem 4 letrinhas, então fica mais fácil aí para você garantir essa questão na sua prova. Do outro lado da tela aí você já consegue ver também o IGPM, Índice Geral de Preços Médio. Tá vendo que o M ele tá um pouco separado, então lembra que o IGP são 3 letras, então quem mede o IGPM, né, que é 3 letras mais uma separada, também tem 3 letras, a FGV. FGV, 3 letras, Fundação Getúlio Vargas, IGPM. Então lembra das 3 letras, garante já mais algumas questões aí na sua prova, certo? E como é calculado, como é medido esses indicadores de inflação?
Isso aqui não é tão comum cair na sua prova, mas é importante aí ficar de olho e lembrar do seguinte detalhe: o IPCA medido pelo IBGE, ele é calculado aí com o consumo, né, das famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos que residem nas regiões metropolitanas do país, certo? Então é importante, não vai cair para você dizer quais são todas essas cidades, né? Mas aqui nós temos as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, além do Distrito Federal e da cidade de Goiânia. Muita informação, calma, essa última parte é bem tranquilo, lembra lá, famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, o consumo médio dessa família é onde é utilizado aí para você medir o IPCA. E ele sempre será calculado do dia 1º ao dia 30 do mês, divulgado até o 8º dia útil do mês seguinte. Então ele tem uma oscilação em relação a isso, mas é importante você entender porque isso cai na sua prova. Do outro lado também nós temos o IGP-M, medido pela FGV, e o cálculo dele é um pouquinho diferente. Primeiro de tudo, o período, ele não é calculado do dia 1º ao dia 30, mas sim do dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês de referência, e ele é divulgado sempre no finalzinho do mês. Então imagine, nós estamos aí no mês de maio, o IGPM de maio, ele é calculado do dia 21 de abril até o dia 20 de maio e divulgado no final de maio. Enquanto, do outro lado, o IPCA, se formos olhar para maio, ele é calculado do dia 1 ao dia 30 e será divulgado no início do mês consecutivo. Professor, e como é calculado então o IGPM? Nós já temos aqui, ele é calculado com 60% do seu indicador, ele vem através do IPA, índice do atacado, índice de preços no atacado. Por isso que ele impacta muito mais o atacado e não o varejo, por isso que ele acaba impactando muito mais a indústria e não o consumidor final. Ele também utiliza o IPC, 30% do IPC, índice de preços ao consumidor, e 10% do INCC, Índice Nacional da Construção Civil. E aí fica fácil também, lá na sua prova pode cair assim, como é calculado o IGPM, você vai lembrar 60, 30, 10, e você vai lembrar do alfabeto IPA, IPC e depois INCC, 60 do IPA, 30 do IPC, 10 do INCC, 60, 30, 10, IPA, IPC, INCC. Lembrou do alfabeto, lembrou dessas regrinhas, mais uma questão garantida, e nós vamos em frente para falar do IGPDI. Ele, ao invés de ser calculado do dia 21 ao dia 20, ele é calculado dentro do mês, seguindo as mesmas regras, e existe a possibilidade de você ouvir falar também em IPCA 15. Ele vai pegar também somente um período do dia 1º ao dia 15 do mês e também será divulgado. As regras são as mesmas, por isso que eu disse que são dois indicadores básicos de inflação, IPCA e IGPM. Garanta mais essa questão na sua prova. Vem comigo, vamos para o próximo conteúdo das nossas aulas de preparação para o CPA 20.